Mistérios de Nostradamus. A 45 graus, o céu queimará. O fogo se aproximará da grande cidade nova. De repente, uma enorme labareda saltará, quando quiserem colocar à prova os normandos. O verso simples de 4 linhas, conhecido como quadra, deu a um novo público motivos para acreditar no poder da previsão. Escrita por Nostradamus há 500 anos, a quadra ficou famosa no mundo todo em 2001, como suposta previsão do ataque ao World Trade Center. Mas será que foi? Este manuscrito desgastado pode nos dar respostas. É a cópia mais antiga das profecias de Nostradamus. Escrito e publicado em meados do século XVI, ele se tornou uma sensação imediata. Ele já foi traduzido e interpretado por uma verdadeira indústria, devotada tanto às profecias quanto aos proventos. Mas por causa da dificuldade do idioma original, raramente os estudiosos consultam os primeiros textos. Nostradamus escrevia de um modo bastante hermético, e então cada pessoa pode interpretar seus escritos como bem desejar. A imagem clichê de Nostradamus, sedimentada através dos séculos, é de um vidente talentoso, que fazia previsões contemplando uma bacia com água, como os antigos oráculos gregos de Delfos. Ele mesmo escreveu a respeito, descrevendo-se em forma de quadra. Sozinho à noite em meu estúdio, descansando num banco de bronze, uma chama exígua sai da solidão e faz prosperar aquele que não crê em vão. Temeroso escrevo e tremo. O divino perto se assenta. Mas Nostradamus não era um mero adivinhador. Era um homem culto que inspirava respeito. Acho que a imagem bem plausível é que Nostradamus era médico e astrólogo. Um homem razoavelmente culto. Ele começou a escrever sobre o que todos na posição dele escreveriam. Mas ele descobriu, à medida que se aprofundava mais nos temas, penetrando em estudos astrológicos e previsões proféticas, que chamava muito mais atenção, que atraía muito mais leitores, talvez até ele ganhasse mais dinheiro. Não acho que ele tenha decidido conscientemente que, eu vou enganar as pessoas, ou eu já nasci profeta. Creio que foi algo gradual, um processo lento de aprendizado que acabou da maneira que conhecemos. Na época, como hoje, imagem era tudo. E uma previsão de Nostradamus inegavelmente se realizou. Após a minha extinção terrena, ainda mais será minha obra conhecida que quando em vida. Sua obra e sua popularidade sobreviveriam por séculos. Mas como isso foi possível? O secretário dele, Jean de Chevigny, foi quem começou tudo. Médico de profissão, Chevigny abandonou a medicina para devotar a vida à obra de Nostradamus, que, segundo ele, teria previsto a própria morte. Ele teria dito ao secretário, na véspera de sua morte, que não viveria até a manhã seguinte. Ele foi encontrado entre a cama e a mesa, como se pretendesse escrever uma última profecia ou fazer uma anotação no testamento. Mas é bem provável que se Chevigny não publicasse versões das profecias e escrevesse interpretações delas nos 20 ou 30 anos após a morte de Nostradamus, ele teria caído na obscuridade. Nostradamus sempre viveu isolado. Antes de seu nascimento, a sinistra sombra da igreja havia chegado à sua família judia. Em 1496, um decreto os forçou a se converterem ao cristianismo sob pena de serem expulsos da França, ou pior. E Michel de Nostradamus foi a primeira criança da família a ser batizada na fé católica.
A cultura popular nos faz crer que Nostradamus passou a vida trancado num aposento qualquer e escrevendo profecias. Mas Nostradamus era um renascentista na plenitude da palavra. Ele era químico, era médico. Era a época em que o homem começava a buscar explicações racionais e não mais religiosas para os mistérios do universo. Na Universidade de Montpellier, Nostradamus foi um estudante de medicina de pensamento independente que ampliou os limites da prática científica aceitável na época. Ele foi expulso porque houve reclamações dele como químico. Dizia-se que ele trabalhava com um certo tipo de substâncias que um médico não deveria manipular. Mas ele não era o tipo de homem que aceitava ficar na sombra. Quando a peste negra arrasou a França, Nostradamus ficou conhecido por ir a aldeias infectadas que os outros médicos evitavam. A peste foi uma sombra que o perseguiu a vida toda e também foi um desafio. Ele enfrentou situações infernais, mas o pior estava por vir. Houve uma grande tragédia na vida dele. O famoso médico da peste não conseguiu salvar a mulher e os 2 filhos. E durante 6 anos ele sumiu do mapa. Por que Nostradamus se tornou profeta? Acredito que foi resultado do trauma que sofreu com a perda da primeira esposa e dos filhos. Ele começou uma longa peregrinação pela Itália e pela Espanha. Andou por toda parte, viu inúmeras coisas. E foi nesse período que ele mudou. Nostradamus vivia num mundo que estava desmoronando. A peste. Uma guerra civil violenta. Divisões religiosas e invasores estrangeiros faziam o futuro parecer sinistro. Enquanto o mundo mudava ao seu redor, Nostradamus olhou para dentro de si e criou a poesia das profecias. As lendárias quadras. Acredito que ele escreveu as quadras rapidamente. As 1000 quadras foram criadas em cerca de 4 anos, o que dá várias por dia, é muito trabalho. O profeta se estabeleceu na pequena aldeia de Salom, onde começou a escrever. Ele conseguiu usar uma invenção relativamente nova, a prensa, o que acabou criando um novo fenômeno cultural: o best-seller. Estamos na área de Salom. Foi nesta parte da cidade que Nostradamus viveu. Estas foram as ruas que ele cruzou e estamos agora em frente à casa dele. Foi aqui que ele morou em 1547, quando se casou com Anne Ponsard, e onde seus 6 filhos nasceram e viveram. Foi aqui também que ele escreveu a maior parte de sua obra, de 1549 até sua morte em 1566. Nostradamus sabia o que o povo queria, e seu primeiro livro foi sobre receitas de cosméticos e receitas culinárias. Depois é que ele encontrou sua mina de ouro. Ele percebeu que havia um grande mercado para almanaques. E se os almanaques trouxessem previsões intrigantes, mas vagas, venderiam muito mais. Era uma ideia muito popular em que Nostradamus mergulhou de cabeça. Os almanaques usavam astronomia básica para prever as horas do dia, o clima e para calendários de plantio. Mas Nostradamus usou todos os seus conhecimentos e adicionou um toque de astrologia. Na Europa do século XVI, não havia divisões distintas como existem hoje entre astronomia e astrologia, entre química e alquimia. Era tudo parte do que chamavam de filosofia natural. Portanto, ele tinha todas as ferramentas intelectuais e o contexto cultural mais apropriado para se destacar naquele ramo. Nostradamus aproveitou sua educação clássica e temperou seus escritos com alusões sinistras, simbolismo obscuro e uma alta dose de catástrofes e desastres. Ele acrescentou um pouco de profecia aos textos, dando um toque especial, falando de monstros de 2 cabeças e do que eles significavam. E isso deixou o público animado. Era uma fórmula de vendas infalível. Poemas com um toque de astrologia, usando uma linguagem elaborada que insinuava uma visão do futuro. Era uma receita de sucesso.
A prensa já existia no século XVI, mas nem tudo estava escrito. Se o texto fosse em verso, seria mais fácil de decorar por causa do efeito rítmico no cérebro, além de ser mais atraente. O mais intrigante é que algumas das quadras pareceram se tornar realidade durante a vida dele. Com o passar dos séculos, muitos que estudaram os misteriosos versos se convenceram de que Nostradamus havia criado um mapa do futuro. E esse futuro que ele viu seria um lugar muito perigoso. Napoleão, Hitler, o assassinato de John Kennedy. E que tragédias ainda viriam. Uma época tumultuada e um anticristo que a lideraria. O que Nostradamus realmente disse? E será que podemos decodificar seu texto antes que seja tarde demais? Ele é o profeta mais famoso da história. Alertou sobre guerras, fome, doenças e catástrofes. Muitos acreditam que ele previu praticamente todos os grandes eventos que forjaram o mundo moderno. E ainda há mais profecias a serem realizadas. Seu nome era Michel de Nostradamus. E ele viveu na França do século XVI. Eu diria que ele é notável e que algumas quadras são tão precisas e tão proféticas que é difícil não reconhecer que ele tinha um grande dom. Nostradamus estaria enviando uma mensagem de alerta para o futuro? E será que esse futuro já chegou? A fama do profeta já alcançou todos os cantos do mundo. Mas é aqui, no sul da França, que o legado dele permanece vivo. O século XVI continua vivo nas ruas que Nostradamus cruzou. O aposento em que ele viveu e fez suas previsões ainda existe. E na cidade de Lyon, ainda vemos suas obras originais. Este livro raríssimo é uma das únicas primeiras edições que restam das profecias de Nostradamus. Embora não tenham faltado traduções, este é o mais próximo da fonte original que podemos chegar. Não existem manuscritos. Livre de qualquer preconceito ou compromisso acadêmico, o professor Douglas Kibbe, estudioso e tradutor de francês do século XVI, vai voltar às origens, retraduzindo algumas das quadras mais perturbadoras de Nostradamus a partir do texto original. Será que Nostradamus escreveu o que imaginamos que escreveu? Ou o tempo torceu o significado original? As quadras foram escritas em grupos de até 100, e cada grupo é chamado de centúria. Há 10 centúrias conhecidas, embora apenas as primeiras 7 tenham sido publicadas enquanto o profeta era vivo. O professor Kibbe se reúne com Michel Chomarrat, o maior especialista em Nostradamus do mundo. Ele possui algumas das obras originais de Nostradamus, que são um instrumento inestimável para que as quadras sejam traduzidas adequadamente. Ele tem uma coleção particular de milhares de documentos e já organizou grandes exposições do legado de Nostradamus e das interpretações que ele recebeu em todo o mundo. O professor Kibbe é levado para a seção de antiguidades da Biblioteca de Lyon para estudar os escritos de Nostradamus. Este é o primeiro almanaque feito por Nostradamus, no ano de 1555. É do mesmo ano da primeira publicação das Centúrias. Ele traz previsões para cada estação e depois, mês a mês, com uma quadra por mês.
Talvez o item mais raro da biblioteca seja uma anotação de próprio punho de Nostradamus. Aqui diz: todas as adúlteras são cheias de veneno. Essa é a tradução literal. Outra possível tradução é: por que mulheres adúlteras são cheias de veneno? Ou por que mulheres adúlteras são feiticeiras? Até uma pequena anotação na margem pode ter vários significados, mostrando a dificuldade de se penetrar na verdadeira intenção por trás de cada frase. Michel Chomarrat leva o Dr. Kibbe para uma área mais restrita ainda, para ver a joia de sua coleção. A edição mais antiga existente das 10 centúrias. O livro tem um formato pequeno, é quase como um livro de bolso. E é surpreendente que um livro que tem tanta importância para a história ocidental seja tão pequeno. Mas ele foi feito para vender muito. Seria o equivalente a vender livros numa banca ou no caixa do supermercado. Apesar da fluência do Dr. Kibbe em francês antigo, não é fácil ler as quadras. A tradução das quadras é extremamente difícil porque ele deixa muita coisa sem ser dita. Essa ambiguidade deve ter sido proposital para evitar chamar a atenção da Inquisição. Os alquimistas do século XVI não escreviam nada claramente. Eles tinham uma linguagem secreta chamada de linguagem verde. A linguagem verde era um sistema de comunicação utilizando não necessariamente códigos, mas significados e linguagens diferentes, soletrando palavras de outra maneira, com anagramas, elipses, abreviações. Nostradamus era um produto do seu tempo, da época da invenção da prensa, da reforma protestante e do homem ligado diretamente a Deus, quando qualquer um podia interpretar textos secretos antigos. Isso era uma coisa muito perigosa para quem estava no poder, permitir que acontecesse, e a Inquisição servia para controlar a informação. Este é um dos motivos que levou Nostradamus a escrever de forma tão hermética, para se proteger. Muitas pessoas querem acreditar que Nostradamus utilizou códigos como o do filme Código da Vinci em sua obra, mas os códigos dele são aleatórios. É preciso se deixar levar pelo fluxo caótico, como em uma pesquisa. E do meio do caos nascem profecias como estrelas. A busca por significados ocultos nas profecias de Nostradamus existe há centenas de anos e continua hoje com nova urgência. A questão é se o tradutor captou o espírito da pessoa que escreveu o original ou não. Mas o que Nostradamus tentava ocultar em seus versos? Seus seguidores acreditam enxergar alertas de catástrofes nas palavras dele. E que o terceiro anticristo surgirá em nosso tempo. O mistério das profecias poderá ser desvendado para evitar catástrofes em escala global? Será que Nostradamus realmente previu o futuro? Ou simplesmente compreendeu que em tempos conturbados poderia se alimentar da incerteza reinante? Grande parte da atração de suas profecias está na grande dose de catastrofismo. Mas ele vivia em tempos perigosos. Para compreender o significado mais profundo das quadras, precisamos voltar no tempo, quando as palavras de Nostradamus foram escritas. Ele foi popular durante sua vida porque era uma ponte para o conhecimento clássico que todos respeitavam, mas ao qual poucas pessoas tinham acesso. Ele popularizou o conhecimento. As quadras dele tinham apelo universal. Eram lidas tanto por plebeus quanto pela realeza. Elas chamaram a atenção até de Catarina de Médici, rainha da França e mulher mais poderosa da Europa. Depois que ela foi convencida, a posição de Nostradamus estava assegurada. Ela deve ter sido a primeira pessoa a ler a famosa profecia da 35ª quadra da primeira centúria, o primeiro volume,
que fala do que parece ser a morte do marido dela, o rei Henrique II da França. O leão jovem ao velho vencerá no campo de guerra em duelo singular. Na gaiola de ouro os olhos furará. 2 ferimentos em um causarão morte cruel. Ela interpretou o escrito como uma ameaça futura e convenceu o marido, relutantemente, a convocar Nostradamus a Paris e recebê-lo em audiência. Nostradamus se arriscou ao escrever essa quadra, pois naquela época condenava-se pessoas à morte por muito menos do que prever a morte do rei. Ele teve o cuidado de só usar termos clássicos, porque a última coisa que queria e o que realmente faria a Inquisição ir atrás dele era uma alusão direta à magia, à feitiçaria. Ele foi muito cuidadoso, mostrando que agia como o oráculo de Delfos. A obra de Nostradamus foi considerada perigosa desde que foi publicada. No verão de 1555, Nostradamus foi chamado à corte e fez a viagem de 1 mês de Salon a Paris. Um mercador de Lyon conheceu Nostradamus durante essa viagem à corte francesa. Ele anotou em seu diário que o profeta estava muito receoso de ir a Paris, que ele temia que lhe cortassem a cabeça antes de 25 de agosto. A política, particularmente em meados do século XVI na França, devia estar mais complicada do que antes e, com certeza, era mais complicada do que tudo que viria depois até a Revolução. Havia divisões dentro da família real que discutiam quem deveria ser o sucessor, quem deveria ter o poder. Havia muita inquietação política. Mas Catarina de Médici percebeu que Nostradamus não fazia parte daquele círculo. Ele era um médico do sul da França que tratou a peste e que escrevia profecias fantásticas em almanaques. Ele parecia falar diretamente a ela. Não era um político, portanto, não tinha intenções políticas escusas, não tinha pretensões. Ele era realmente o que parecia ser. Fosse ou não profeta, Nostradamus era um grande estudioso da psique humana. Quando a rainha quis saber do destino da família, ele fez mapas astrais otimistas para os filhos dela e seus planos futuros. Foi o que salvou a vida dele. Ele costumava dizer: se eu contar às pessoas de minha época como o futuro será diferente, elas tentarão impedi-lo. Era a obrigação dele evitar que isso acontecesse. Então ele dourava um pouco a pílula. Nem todas as profecias falavam de catástrofes. Um dos objetivos do horóscopo é fazer as pessoas ir embora felizes. E elas ficam felizes e satisfeitas quando dizemos o que elas querem ouvir. O prognóstico favorável para a rainha e sua família rendeu a Nostradamus a proteção e a afeição dela. Foi um grande passo para ele, profissional e pessoalmente. O destino os uniu de novo 4 anos depois, por causa da sinistra previsão que os havia aproximado da primeira vez. O leão jovem ao velho vencerá no campo de guerra em duelo singular. A quadra aumentou a fama dele com uma profecia que pareceu se tornar realidade. Foi no verão de 1559, quando o rei da França comemorava os casamentos da filha e da irmã. Eles fizeram um grande torneio para comemorar os 2 casamentos. E no torneio, o rei Henrique II resolveu exibir sua perícia como guerreiro. E desafiou para uma justa o conde de Montgomery, um famoso guerreiro da época. Ele e Montgomery se enfrentaram numa justa com lanças não afiadas. Mas a lança de Montgomery se partiu. E então a ponta quebrada dessa lança acabou entrando pela viseira do elmo de Henrique II e perfurou o olho dele. 10 dias depois, após uma agonia terrível, ele morreu. Todos, até Montgomery, que teve o infortúnio de matar o rei,
concordaram que Nostradamus havia previsto a tragédia, embora o texto pudesse ser interpretado de várias maneiras. Na gaiola de ouro, os olhos furará. 2 ferimentos em um causarão morte cruel. Essa profecia está cheia de interessantes evidências circunstanciais ou literais. Temos o jovem leão e o velho leão, logo na primeira linha. Ambos tinham escudos com imagens de leão. O conde Montgomery, que enfrentou o rei, era bem mais jovem que ele. Jovem leão, velho leão. Embora a justa entre Henrique e o conde possa ser entendida como o duelo singular, a arena da justa poderia ser chamada de campo de guerra? Se nós interpretarmos campo de guerra como um lugar em que 2 exércitos se enfrentam, em que 2 heróis se confrontam num duelo singular, então não bate. Mas o torneio no Campo de Marte, em Paris, que era um campo de guerra, é uma referência direta ao local em que aconteceu. Mas o mais importante era que a própria rainha acreditava que Nostradamus havia previsto o destino de seu marido. E entre os 30.000 astrólogos que viviam em Paris, ele se tornou o favorito dela. Havia chegado a hora de Nostradamus. Mas, apesar da popularidade, ele não era imune às críticas. Esse livro é um ataque a Nostradamus. Acredita-se que seu autor foi um protestante que defendia que Nostradamus favorecia demais aos católicos. Vemos aqui no título do livro que Nostradamus é chamado de Monstredamus, ou seja, Monstro Damus. Ele foi publicado em 1558, pouco antes da França ser dividida por guerras religiosas. Vários críticos tentaram depreciá-lo, mas Nostradamus contava com a força de suas palavras. Ele continuou a ganhar popularidade, já que a história parecia acontecer segundo as quadras. Mas elas se transformavam mesmo em realidade durante a vida dele e depois? Ele previu uma batalha violenta entre muçulmanos e cristãos. Um enorme incêndio que destruiria Londres completamente. Além de uma guerra apocalíptica e um conflito religioso em nosso século que ameaçariam nossa existência. As respostas estão nas palavras. E esses segredos precisam ser decodificados. 5e quatrain de la première centurie. Le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bélique par singulier duel. As palavras de Nostradamus foram interpretadas inúmeras vezes por quase 500 anos. Principalmente porque muitos suspeitam que há significados ocultos entremeados às profecias. Lembrem-se, são quase 1000 quadras, então a chance de acertar na interpretação é infinitesimal. O fato de que tantas delas pareçam ter se concretizado é que nos faz admirar Nostradamus. Aqui estou eu, sendo entrevistado, 4 séculos e meio depois, no fim de uma longa fila de intérpretes, que começou com Chavigny. Ele foi o primeiro que tentou interpretar o significado das profecias de Nostradamus. Para compreender Nostradamus, precisamos voltar às suas raízes. Ele escreveu as profecias em Salon de Provence, perto de sua cidade natal, Saint-Rémy. A peste destruiu sua primeira família em Agen, o que o levou a começar uma peregrinação espiritual. Quando ressurgiu 6 anos depois, lutou contra a peste em Marsella e em Aix-en-Provence, o que lhe deu fama. Foi por causa da peste que ele foi para Salon, onde conheceu a segunda esposa. No sul, onde Nostradamus foi criado, na Provença, considerava-se que o norte é que era a França. Eles não se consideravam franceses, eram provençais. É preciso compreender isso para entender quem era Nostradamus e de onde ele veio. A região de Provença foi dominada por romanos, gregos, mouros. Todo mundo passou por lá em algum momento e deixou marcas de suas culturas. O século XVI parece continuar vivo hoje nesta cidade, que presta homenagem a seu antepassado mais famoso. A Casa de Nostradamus é hoje um museu que abriga uma coleção de sua obra original
inclusive todas as quadras. Para ajudar a esclarecer as profecias mais polêmicas, o Dr. Douglas Kibbe, especialista em francês do século XVI, foi investigar as diferentes edições dos escritos de Nostradamus. Este livro é extremamente raro. Só existem 3 ou 4 cópias das 10 centúrias completas. Há outras edições com as mesmas centúrias, encontradas em outras bibliotecas. Mas, na verdade, cada cópia tem alguma coisa diferente da outra. A única diferença que vejo é aqui. Cometa tem 2 T's e aí tem um só. É sabido que existem muitas discrepâncias entre as edições. Algumas chegam a mudar o significado do texto. E esse é apenas mais um obstáculo para se descobrir a verdadeira intenção do profeta, um desafio que persiste há mais de 5 séculos, desde que Nostradamus ainda era vivo. Em 1565, a Europa foi abalada pela notícia de que um pequeno grupo de cavaleiros cristãos havia vencido um ataque feroz de dezenas de milhares de turcos otomanos na ilha de Malta. Rapidamente espalhou-se a notícia de que Nostradamus havia previsto o embate. Do Oriente virá o coração púnico perturbar Adria e o herdeiro de Rômulus. Acompanhado da frota líbia, Malta treme e as ilhas vizinhas se esvaziam. O herdeiro de Rômulus é o Papa, numa alusão clássica. E a frota líbia, claro, é a frota turca, que realmente atacou Malta. Os cruzados entenderam aquilo como a última batalha das cruzadas. Os otomanos chegaram na primavera de 1565. Eram 50.000 em 200 navios. E atacaram o porto de Malta. Apesar do ataque violento, a fortaleza resistiu. E embora a quadra não tenha previsto o final da batalha, toda a Europa aclamou Nostradamus. Não era preciso ser Nostradamus para perceber que os otomanos, um dia, atacariam os cavaleiros de Malta. Porque aquela era uma força que incomodava o Império Otomano. Surpreendentemente, seria prever que os otomanos perderiam para Malta. Essa previsão, sim, é que mereceria crédito. Mas, para quem acreditava que Nostradamus havia previsto a morte do rei Henrique, Malta só vinha a confirmar seu dom. De certo modo, há muitas falácias cognitivas na interpretação de Nostradamus e de todas as previsões de videntes. Uma é da confirmação. Sempre se busca provas que confirmem algo em que a pessoa acredita. Como muitos já acreditavam em Nostradamus, recorriam a ele quando havia uma calamidade. E havia muita coisa para encontrar. Quase todas as quadras são negativas. Falam de tragédias futuras, guerras, quedas de regimes, peste, derramamento de sangue. A palavra sangue aparece a cada 3 ou 4 quadras. Os incêndios eram um grande problema, porque a maioria das construções era de madeira e cidades inteiras foram consumidas como Londres no século XVII. Em 1666, um século depois da morte de Nostradamus, o grande incêndio de Londres aumentou sua fama, pois seus seguidores acreditavam que ele o havia previsto 100 anos antes. O sangue do justo será exigido de Londres, queimado pelo fogo em 3 vezes 20 mais 6. A velha senhora cairá da torre, e muitos da mesma seita serão mortos. Temos a data na típica linguagem hermética 3 vezes 20 mais 6, que aponta diretamente para 1666. Queimado pelo fogo em 3 vezes 20 mais 6. Isso foi traduzido como 66. Na verdade, quer dizer 666. A cada previsão confirmada, aumentava a credibilidade de Nostradamus e mais pessoas liam suas quadras. Mas os obscuros poemas, plenos de alusões clássicas e símbolos mitológicos, podem ter enganado gerações de leitores. Será que nosso estudioso do francês antigo descobrirá algo novo nas quadras? Nostradamus realmente previu o atentado de 11 de setembro? Ele previu a chegada do anticristo
e o fim do mundo? Então eu decido que vou cooperar com a DEA. Eu trabalhei de uma forma ativa no funcionamento deste grupo. Havia um contrato entre nós, por parte deles e da minha. Eu fiz a minha parte, mas eles não fizeram a deles. Informantes. Estreia quarta às 10. No Discovery Channel. Meu nome é Jack Kwan Tai-Hu e tenho 19 anos. No começo, o que eu mais gostava era da adrenalina. Agora é mais do que um esporte, é uma disciplina que me ensina muito. O parkour é se movimentar no espaço da forma mais natural e livre possível. Ele está diretamente ligado ao poder da mente e a superar os próprios medos. Sempre tive medo de altura. É uma sensação completamente revigorante. É como flutuar no espaço, como o vento. Johannesburgo é o melhor local para praticar o parkour. Vejo cada canto da cidade como uma possibilidade. Adoro a sensação da queda, porque nesse momento eu sinto que o esporte é real. Sempre penso no parkour, ele faz parte da minha vida. Cada pulo é um salto para a felicidade. Dentre todas as visões sinistras de Nostradamus, uma figura se destaca: o Anticristo. Um dos motivos da popularidade de Nostradamus, enquanto era vivo, era a cultura apocalíptica em que ele vivia. Todos esperavam o fim do mundo amanhã, se não hoje. A peste assolava o continente. Guerras civis ameaçavam reinados. E a reforma ameaçava a Igreja Católica. Para todo lado que se olhasse, o status quo estava ameaçado. E essa incerteza apontava diretamente para o Apocalipse. Nostradamus realmente cita o Anticristo em várias ocasiões. E na época dele, época da Reforma Protestante, que vinha dividindo a cristandade em vários lugares, os dois lados acusavam o outro de ser o Anticristo. Para Nostradamus, que vivia numa era apocalíptica, havia mal suficiente para prever mais que um anticristo. São 3 anticristos na obra de Nostradamus, o que é singular em profecias. Em todas as outras culturas do Oriente e do Ocidente só existe uma figura. Nostradamus via 3. Para aqueles que acreditam em Nostradamus, o primeiro anticristo foi o governante mais famoso da França, Napoleão Bonaparte. A realeza europeia, é claro, via Napoleão como o anticristo. Ele havia coroado a si mesmo como imperador. O que podia ser pior que isso? Para Nostradamus, com seus contatos com a realeza, isso seria realmente monstruoso. Por isso, os intérpretes insistem que o profeta, inclusive, teve uma visão do nome dele, mesmo que de forma codificada. Acredito que muito do que Nostradamus escreveu era relacionado à própria época dele, que ele tentava, de algum modo, influenciar a sociedade na qual vivia mais do que prever o futuro. Mas, ao dizer que eram previsões do futuro, podia mascarar suas intenções. Um dos disfarces mais fáceis era o anagrama.
Oloron será mais de fogo que de sangue. Oloron, Po e Ne formam anagrama, aparecem até em negrito. E poucos anagramas de Nostradamus são tão claros como esse. Ele queria que as pessoas entendessem. Napoleon Roy pode ser um anagrama de Po, Ne, Loron. Nostradamus muitas vezes citou nas quadras o nome de cidades da França que ele conhecia. Po, Ne e Oloron são 3 cidades que formam um triângulo no mapa da França ainda hoje. Fica difícil ver Napoleão nisso, mas eles dão um jeito. A interpretação aqui seria que Po, Ne e Oloron poderiam formar Napoleon Roy. Joguei essas letras num programa da internet para ver quantas combinações poderia haver. Em inglês foram cerca de 800 combinações de palavras reais e em francês mais de 300. Isso pode ser interpretado de várias maneiras. E uma delas é que o anagrama não é tão óbvio, que Ne, Po, Oloron não é a mesma coisa que Napoleão. Mas o mais importante é que Napoleão não era roi, o rei, ele era imperador. Não há nada mais nessa quadra que seja especialmente napoleônico. Mas essa é apenas uma das referências que, segundo os intérpretes, apontam para Napoleão. Um imperador nascerá perto da Itália e custará muito caro ao Império. Dirão, ao conhecerem seus aliados, que ele é menos um príncipe que um açougueiro. Napoleão nasceu na Córcega, que fica mais perto da Itália que da França. E quanto à observação de que ele seria mais açougueiro do que príncipe, quase 1 milhão de franceses morreram nas guerras napoleônicas. A profecia que supostamente fala de Napoleão também pode ser aplicada a Mussolini, se pensarmos bem, porque os dois tiveram uma vida humilde e chegaram a ser ambos imperadores. As previsões apocalípticas de Nostradamus ainda prendem nossa atenção, mesmo depois de 5 séculos. Tudo que tiver sangue vira notícia. É isso que dá manchete. Infelizmente, é isso que atrai os nossos cérebros. Faz sentido de um ponto de vista evolucionário, por quê? Em termos de evolução, é importante para a sobrevivência prestar atenção ao negativo. As profecias de Nostradamus, com suas tendências desastrosas e temor do futuro, aproveitavam-se desse aspecto humano básico. Ele escreveu de modo a chamar nossa atenção. Mas que mensagem o profeta pretendia passar com suas palavras sinistras? Nostradamus era basicamente um humanista do século XVI que queria alertar o povo. Se vocês não se endireitarem, farão acontecer coisas terríveis. Vocês podem influenciar seu futuro e evitar que coisas terríveis aconteçam. Para decifrar a identidade dos 3 anticristos de Nostradamus, devemos analisar como ele usou o passado para encontrar o futuro. Nostradamus era tanto produto do seu tempo que é quase impossível separá-lo do seu ambiente. Na aldeia em que ele nasceu, ainda existem enormes ruínas romanas. Aquilo o incentivou, deu-lhe uma noção histórica, a ideia de que existia uma época de ouro e de que poderíamos voltar a ela. Nostradamus cresceu à sombra do Império Romano e de sua glória. As ruínas de 2000 anos de Les Antiques continuam de pé, perto de sua cidade natal, Saint-Rémy, e são tão majestosas hoje quanto eram há 500 anos. Nostradamus vinha muito aqui quando era criança. Há várias referências a essas ruínas nas obras dele. Ele era um estudioso de história e há muitas referências históricas das profecias. Para Nostradamus, as ruínas serviam como um lembrete de que todos os impérios perecem e como um alerta para o futuro que ele queria decifrar. Ele leu textos antigos e de ocultismo em busca de respostas. Ao tentar organizar uma vasta quantidade de profecias antigas, ele as popularizou.
Colocou-as num formato em que todos que lessem francês iriam entender. Nostradamus exibe todos os sinais do que eu chamo de médium criativo. Ele era capaz de dar seu próprio toque ao material, não repassava apenas o que ouviu. Para evitar a ira da Inquisição, Nostradamus tinha o cuidado de ocultar suas fontes, chegando a destruir as mais incriminatórias. Ele fazia questão de dissimular tudo o que via. Mas agiu diferentemente ao alertar sobre os 3 anticristos. Muitos dizem que o profeta previu o segundo deles, dando-lhe até nome: Adolf Hitler. E mais sinistro ainda, o terceiro anticristo, também previsto com nome, pode já estar entre nós. Então eu decido que vou cooperar com a DEA. Eu trabalhei de uma forma ativa no funcionamento deste grupo. Havia um contrato entre nós, por parte deles e da minha. Eu fiz a minha parte, mas eles não fizeram a deles. Informantes. Estreia quartas 10. No Discovery Channel. ¿Qué pensamos de los brasileros en Uruguay? Que son gente muy alegre, sonríen todo el tiempo. Es como si no tuvieran preocupaciones. Son muy relajados, se dan todos los gustos. Son personas que saben disfrutar la vida. Por lo menos, así son cuando vienen. Absolute Night. Absolute Vodka. Beba com moderação. Montevidéu partindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. São voos diretos todos os dias. Acesse flypluna.com. Europa. Durante 2 milhões de anos, o gelo cobriu o continente. Não apenas uma vez, porém muitas vezes. Depois, há cerca de 20 mil anos, o clima severo começa a aliviar a pressão. O continente se transforma na área mais verde da Terra. E agora, uma nova força geradora de mudanças está ganhando impulso. Essa força terá um impacto inexorável na vida selvagem da Europa, nas suas orlas e florestas internas e por toda a face da Terra. Essa é a história da luta entre o homem e a natureza e a doma das regiões selvagens. Dos 3 anticristos previstos por Nostradamus, seus seguidores garantem que Napoleão foi o primeiro. O segundo é um nome que passou a ser sinônimo universal do mal: Hitler. Bestas enfurecidas pela fome